Oi, turma, espero que estejam todos bem. Vamos para a nossa última semana do PET 1, semana 4 do PET 1. Essa semana apareceu um assunto novamente que é comum à geografia, está falando um pouquinho da diferença de clima e tempo. E então nós vamos comentar rapidamente alguns conceitos e resolver as 3 questões que foram propostas, tá bom? Essa semana vai ser mais rapidinho. Quando nós falamos de clima e tempo, no comecinho da apostila de vocês, tem um trechinho que está assim, ó. Leia a previsão do tempo abaixo. A Defesa Civil emitiu um alerta para tempo seco nesta terça-feira, 19, em Belo Horizonte. A massa de ar seco e quente deixa os índices de umidade relativa do ar em torno de 30% no decorrer da tarde, até 18 horas de quarta-feira, dia 20. Redobre a sua atenção e hidrate-se, informou. A temperatura na capital deve variar entre 18 graus e 31 graus Celsius. Bom, essa informação que foi dada aqui, ela está falando o quê? Ela está falando o período de duração, de como vai ser o tempo de um determinado período, ó, como vai ser o tempo de um determinado período. Então, o que nós temos que entender? Que toda vez que eu tenho a previsão do tempo com algumas características importantes, que está aqui, ó, a data, que foi terça-feira 19, o intervalo de tempo das 18 horas até o dia 20, é um curto período de tempo, eu estou falando de tempo. Eu estou dando as condições climáticas de um curto intervalo, então eu estou me referindo ao tempo daquela região. Por isso eu coloquei aqui, o que é o tempo? O tempo é o comportamento dos fenômenos atmosféricos em um curto prazo. Ó, o exemplo, tempo chuvoso, está chuvoso ou está ensolarado? Como que está o tempo? O tempo está seco ou o tempo está úmido? Nesse momento ou nesse dia, é um curto intervalo de tempo. Agora, quando eu falo do clima, o clima já é o comportamento desses fenômenos atmosféricos em médio e longo prazo. O clima de uma região. Como que é o clima? É um clima úmido daquela região, mas para eu chegar nessa conclusão, isso é uma análise de um período longo. Então, eu não posso falar que em determinado lugar a temperatura vai ser sempre 30 graus. Não, o tempo vai variar, vai ser de 30 graus do dia 10 ao dia 12. Aí eu consigo determinar, mas eu não posso falar que o clima lá vai ser sempre de 30 graus. Então, o que eu tenho que entender é que o tempo são esses fenômenos atmosféricos num curto prazo. E o clima são os fenômenos atmosféricos, como eles vão se comportar em um médio e longo prazo. É a diferença entre os dois. Então, pensa, se você está falando do tempo chuvoso ou ensolarado, amanhã o tempo vai estar chuvoso. Eu vou fazer essa previsão para amanhã. Como vai estar esse tempo, certo? Então, toda vez que eu faço essa previsão, eu estou falando de tempo. Aqui são só conceitos. Aí, o que mais que nós temos? Além disso, nós temos as estações meteorológicas, que é onde eles vão fazer essa previsão do tempo. Para fazer essa previsão do tempo, eles têm o quê? Que analisar vários fatores, né? Como que está a umidade do ar, vai chover, não vai chover, a pressão atmosférica, a radiação solar, o vento, tudo isso eles vão analisar para poder dizer como que vai ser o tempo naquele determinado lugar, para eles poderem fazer, como o próprio nome diz, a previsão do tempo. Então, o que nós temos? Nessas estações meteorológicas, existem sensores capazes de captar esses índices de radiação, o índice de chuva, né? Para poder chegar a uma conclusão. Cada sensor tem um nome, que é até uma questão que vai pedir isso na apostila.
na apostila de vocês está citando. Nós temos o anemômetro, que serve para medir o vento, o piranômetro, que serve para medir a radiação solar, a intensidade da radiação solar, o higrômetro, que é para medir a umidade do ar, o termômetro, que é a temperatura, né? O pluviômetro, que é a chuva, você fala precipitação, mesma coisa de chuva. E o barômetro, que serve para medir a pressão atmosférica. Então, lá, quando tem uma estação meteorológica, tem todos esses sensores, para que esses sensores possam fazer as medições e aí eles vão chegar a uma conclusão para a previsão do tempo de uma determinada região. Bom, aí o que nós temos? Uma outra coisa que vai falar na apostila, das regiões climáticas. São 3 regiões climáticas de acordo com os paralelos que nós temos aqui. Primeiro, aqui nós sabemos que existe o Círculo Polar Ártico, aqui tem o Trópico de Câncer, aqui tem o Equador, aqui é o Trópico de Capricórnio e aqui o Círculo Polar Antártico. Então, as regiões ou zonas climáticas, né? A zona polar, o nome já fala, vai ser o polo, são baixas temperaturas, geralmente, né? Temperaturas abaixo de zero. A vegetação predominante vão ser musgos, que são plantas que vivem em regiões úmidas, porque tem muita água, frio, gelo. Então, nós temos vegetação, o musgo, que vai aparecer nos pequenos intervalos, né? Onde vai esquentar um pouquinho, pelo menos. Os líquens, né, que são associações de fungos com algas, também vão aparecer. Então, essa zona polar, o nome já fala, vai ficar aqui na região polar, né, tanto na parte do hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Depois, a zona temperada. A zona temperada já vai ser essa região entre o polo, né, o círculo polar aqui, e o Trópico de Câncer. Nessa zona temperada, nós já temos as tundras, né? Que são vegetações formadas, por exemplo, por pinheiros. Essas regiões de clima mais frio, existe uma predominância de florestas, né? Formadas por pinheiros. Tanto é que no Brasil, a predominância de pinheiro vai aparecer aonde? Lá no sul, porque no sul nós temos um clima mais ameno, é mais frio se comparar com as outras regiões. Então, essa zona temperada vai ser nessa região aqui, entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, e entre o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio. São temperaturas mais frias, né? Nós falamos mais amenas. A vegetação que vai aparecer, existe uma predominância, né? Nós falamos coníferas, que são pinheiros, nessas regiões. Então, nessas regiões nós temos a tundra, a taiga, que são características de climas mais frios. É muito comum nessas regiões o aparecimento de esquilos, lobos, javalis, né? Que são animais característicos dessas regiões. Depois, a zona intertropical, o nome já fala, é entre os trópicos. Vem do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio. Vai pegar essa região onde a incidência da radiação vai ser maior. Se a incidência da radiação é maior, então vai ser mais quente. É onde nós temos florestas, como Mata Atlântica, a Amazônia, né? A floresta amazônica. Então, são regiões onde existe uma biodiversidade muito maior. Existe uma variedade muito grande de plantas, né, vegetações, e existe uma variedade muito grande de animais também. Então, essas são as 3 zonas climáticas, zonas ou regiões climáticas. Então, essa semana, a apostila de vocês, ela trouxe só isso, a diferença de clima e tempo. Então, quando você fala do clima de uma região, você está se referindo ao fenômeno atmosférico, a como está ali no médio e longo prazo. Já o tempo já é o comportamento desses fenômenos em um curto período de tempo. Amanhã o dia vai estar chuvoso, hoje o dia está ensolarado, então é um curto período de tempo. As estações meteorológicas, que têm sensores que vão permitir
a previsão do tempo através desses sensores. São vários sensores, né? O anemômetro para medir o vento, o piranômetro a radiação solar, o higrômetro a umidade, o termômetro a temperatura, o pluviômetro a chuva, a precipitação e o barômetro a pressão atmosférica. E as regiões climáticas, nós temos a zona polar, clima bem frio, né? Que são aqui nos polos, o próprio nome já fala, zona temperada, que é entre o círculo polar ártico e o trópico de Câncer, entre o círculo polar antártico e o trópico de Capricórnio, essa parte aqui. Nós temos a predominância de tundras, taigas, né? E depois a zona intertropical, predominância das florestas, que vai estar entre os trópicos, ó, o espaço entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, que são regiões mais quentes, onde nós vamos encontrar uma biodiversidade muito maior. Então, biodiversidade, pensa no geral, tanto de vegetação quanto de animal. Bom, vamos para as questões então. Questão número 1 está assim, ó. As estações meteorológicas são muito importantes para a agricultura, pois as previsões do tempo são úteis para o planejamento agrícola. Então, vou fazer uma adubação amanhã foliar, jogar o adubo na folha lá. Mas a previsão é que vai chover muito. Se eu jogar, o que vai acontecer? Vai escorrer aquilo lá, não vai adiantar nada. Então, eles têm que estar sempre atentos à previsão do tempo. Cite sensores utilizados nas estações meteorológicas. Então, é para citar os sensores, o anemômetro, piranômetro, higrômetro, termômetro, pluviômetro, barômetro. Então, vocês vão só citar. Número 2. Considere as frases abaixo. 1. Fará muito calor hoje em São Paulo. Em Goiânia, as temperaturas serão mais amenas. Está falando de hoje, curto prazo. Se é curto prazo, eu sei que a primeira afirmação se refere a tempo. Número 2. As temperaturas em todo o mundo estão cada vez maiores e vem causando preocupações entre os cientistas. Então, a temperatura no mundo vem causando preocupação. Então, cada vez mais, isso é a longo prazo. Não é hoje que está causando preocupação, faz tempo que está causando preocupação, cada vez mais está causando preocupação. Então, isso me dá a ideia de longo prazo. Se é longo prazo, eu sei que é clima. 3. Li no jornal que essa semana será chuvosa em Belém. Essa semana, ó, é um curto prazo. Se é um curto prazo, eu sei que é tempo. Essa semana, estou me referindo a uma única semana. E a 4, costuma chover muito em Salvador nessa época do ano. É melhor estarmos preparados. Costuma chover muito em Salvador nessa época do ano. É só agora que está chovendo? Não, sempre está chovendo muito. É uma coisa que sempre acontece. Eu estou falando de médio e longo prazo. Então, eu estou me referindo a clima. É uma coisa que sempre acontece há muitos anos e está acontecendo. Se é uma coisa que está acontecendo há muitos anos, médio e longo prazo, eu sei que é clima. Então, com base nas afirmações acima, é possível afirmar que 2 e 4 fazem referência ao clima. Então, é isso que a gente tem que analisar, se é curto prazo ou longo prazo. Número 3. Existe uma grande relação entre o clima e a cobertura vegetal de um determinado lugar. No entanto, o que podemos notar é que a vegetação também exerce direta influência sobre os tipos climáticos de um dado local. Pode ver que em região de floresta tem mais umidade, o ar é mais úmido. Por quê? Porque a planta ela transpira, a transpiração vegetal, diferente da nossa, que o suor é líquido, ela vai produzir suor, ela transpira, ela perde água na forma de vapor. Se tem muita vegetação, ela está transpirando, perdendo essa água na forma de vapor, então, consequentemente, a umidade do ar vai ser maior. Então, realmente está relacionado. Marque a alternativa que não confirma essa afirmação. A afirmativa que não tem nada a ver com o enunciado. Letra A. A floresta amazônica é a grande responsável por manter o clima ameno no coração do continente sul-americano. Verdade. Floresta amazônica, ela pega grande parte ali,
tem uma biodiversidade muito grande e é uma região de clima úmido, porque tem muita planta, muita transpiração ali, então isso realmente vai acontecer. Se a umidade do ar é maior, então o clima vai ser mais ameno também. Pode ver que se você pegar uma determinada cidade, quando você vai viajar, que tem uma vegetação grande, né, muitas árvores, ou se você vai para um sítio, muitas árvores, o sítio é fresquinho, à noite é frio. Aí você vai para uma cidade, você não vê nada de árvore, muito asfalto, concreto, cimento, é calor, é quente, né? Então, realmente, isso comprova o quê? Que as plantas são importantes para amenizar o clima da região. Então, a número 1 está correta. A letra B. As formações vegetais possuem importante função de absorver parte da energia solar que incide sobre a superfície terrestre. Verdade, porque as plantas precisam da energia solar para poder fazer fotossíntese. Então, a energia que está incidindo aqui no nosso planeta, né, na nossa superfície terrestre, o que vai acontecer? Parte vai ser o quê? Absorvido pelas plantas para que as plantas realizem o processo de fotossíntese. Letra C. A maior parte das florestas existentes é grande emissora de umidade através de um processo chamado de evapotranspiração. Acabei de falar para vocês. A planta transpira também, a transpiração vegetal é a perda de água na forma de vapor. E a letra D? Então, a C está correta também. Então, a resposta só pode ser a letra D. O clima tropical de altitude é típico das áreas elevadas da região sudeste. No enunciado, não está falando sobre isso, está falando sobre as formações vegetais que vão influenciar no clima da região. Então, a formação vegetal influenciando no clima da região. Por isso que é a letra D. A letra D não está de acordo com o enunciado, né? Então,